Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula sobre o estudo da evapotranspiração via sensoriamento remoto, certo? Então, no último vídeo a gente terminou exportando as imagens com os dados de evapotranspiração e fazendo o download para o computador, certo? Então hoje a gente vai pegar desse ponto até os dados no Excel para a gente poder trabalhar eles, ok? Então vamos iniciar aqui. Para isso eu vou utilizar o software de SIG chamado QuantumGIS. Ele é um software bastante conhecido, é um software gratuito, então isso é um ponto positivo para ele. Talvez não seja o melhor, mas é gratuito e é possível fazer tudo que qualquer outro software pago faz também, ok? Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Então vou abrir aqui o QGIS, como vocês podem ver, certo? Essa é a versão 3.12 do QGIS. Então às vezes dá alguma diferencinha de uma versão para outra. Se você tiver o QGIS e quiser fazer, provavelmente vai dar para fazer tudo, só que talvez a função, o script esteja num local diferente, num menu diferente, por se tratar de uma versão diferente do QGIS. Ele tem esse detalhe, cada versão o pessoal muda algumas coisas e daí pode ficar meio confuso de uma versão para outra, ok? Então vamos iniciar. Só para a gente relembrar, então a gente estava aqui com as imagens no Google Drive exportadas do Google Earth Engine, certo? E a gente clicou nela e pediu para fazer o download e baixou para o computador, ok? Então daí aqui no computador eu fui lá na pasta Downloads, copiei para dentro da pasta QGIS, certo? Que é a pasta onde eu criei para armazenar todas as informações desse projeto de sensoriamento remoto, certo? Para a gente trabalhar com as imagens. Então, nessa pasta também coloquei o shape do Mato Grosso do Sul, que é para a gente ter uma noção da posição do Mato Grosso do Sul dentro da imagem, certo? E também já previamente, para não perder muito tempo, eu já baixei aqui os shapes das bacias hidrográficas da nossa região aqui, certo? Então, com esse shape daí a gente vai extrair as duas bacias hidrográficas que a gente vai utilizar para o nosso exemplo hoje, ok? Então vamos lá. Primeiro passo é inserir as imagens, então, como camada, certo? Então aqui é a imagem da evapotranspiração, que os valores de quanto varia até quanto que varia, né? Ele ainda não está em milímetros, ele está no valor da banda lá, que é um valor numérico, né? Para eles não chega a ser, não é necessário já fazer transformação, ok? Isso é feito automaticamente. Então nós aqui que temos que transformar para evapotranspiração em milímetros por dia. Então como que a gente faz isso, certo? A gente vai utilizar a ferramenta chamada calculadora raster. Vem aqui no menu raster, primeira opção, calculadora raster, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou definir o meu arquivo de saída. Então vai ser AET em milímetros 2014 01. E o que eu tenho que fazer daí para calcular? Tudo que eu escrever aqui, a expressão que eu colocar aqui, ele vai fazer para cada pixel da imagem, ok? Então eu vou pegar o pixel, eu quero que ele calcule, faça o quê? Quero que ele pegue o pixel da imagem 2014 01, janeiro, certo? Multiplica por 0,1, porque lá na imagem, tanto no site do Mods
quanto no site do Earth Engine, a gente tem como transformar isso. Lá nos dados das bandas, né, eles explicam certo como transformar isso. E lá eles falam que o valor que tem ali é a 10ª parte da evapotranspiração em 8 dias, certo? Então, para a gente chegar na evapotranspiração diária, a gente pega a 10ª parte, ou seja, 0,1 deste valor dividido por 8 dias, ok? A gente clica aqui em OK, e aí já extraiu aqui o valor, ó, 2014 janeiro, em valor numérico do pixel para evapotranspiração em milímetros por dia, ok? Então vamos fazer o mesmo procedimento, calculadora raster, para outra camada que é do mês de junho, certo? Então vamos colocar aqui ET milímetro 2014 06. Se eu selecionar nada aqui, eu escrevo a equação. Então é cada pixel dessa imagem de junho vezes 0,1 dividido por 8. Ok? Beleza. Então, a partir das duas imagens originais, né, que são as imagens que a gente baixou, agora a gente tem a mesma imagem, só que no valor do pixel está já transformado em evapotranspiração em milímetros por dia. Ok? Então, aqui, ó, em janeiro vai de 0 a 9,8 e em junho vai de 0,7 a aproximadamente 7 milímetros. Ok? Beleza. Então agora a gente adicionou as imagens, a gente transformou essa imagem em valor para milímetros por dia, o valor do pixel, e agora a gente vai adicionar então shape das microbacias, né, para a gente poder fazer a separação, fazer a amostragem desses pixels e aí sim a gente poder separar os dados e com eles fazer a estatística, seja ela qual for, certo? Então vamos lá. Esse passo agora a gente tem que adicionar as microbacias. Então, antes de adicionar as microbacias, eu vou colocar aqui o estado do Mato Grosso do Sul. Eu já baixei aqui. É só dar 2 cliques. Shape do Mato Grosso do Sul. Ele dá um aviso aqui porque são coordenadas diferentes, então tem que fazer um ajuste. Já carregou o shape do Mato Grosso do Sul. Eu vou deixar apenas a borda e tirar a cor para ficar mais fácil de visualizar, a gente poder visualizar a imagem que está no fundo também. Então, dou 2 cliques na camada e aqui no terceiro ícone, certo? Onde eu trato da simbologia. Então, que características que eu quero que tenha o preenchimento? Bom, eu quero que a cor dessa camada, desse vetor, seja vazia e tenha uma bordadura. E aqui já tem uma configuração pré-feita. Então chama Outline Red ou qualquer outra cor. Green, Blue, Black. Vou colocar Outline Red que fica fácil de ver. Ok? Dou um OK. Aí a nossa camada já vai ter o interior vazio, vazado e apenas a bordadura em vermelho. Para destacar então aqui o Mato Grosso do Sul, para a gente ter uma noção da região que a gente está trabalhando, né, dos dados, ok? Tá, então agora a gente vai fazer o mesmo processo para a bacia hidrográfica. Então aqui eu tenho aqui o nível 4, que são as bacias hidrográficas de nível 4, baixado direto do site da ANA, Agência Nacional de Águas. Certo? Ó, Agência Nacional de Águas, então aqui eu tenho os arquivos, os shapes das bacias hidrográficas por estado, certo? Aqui eu peguei essas duas
Até porque são duas que estão bacias que tem comitês já pronto, né? Cada bacia é formado comitês para gerir essa bacia hidrográfica, fazer planejamento, né? E essas são duas grandes bacias hidrográficas do nosso estado que já tem esses comitês, ok? Então, por isso a gente escolheu elas até como referência. Tá. Voltando aqui ao QGIS, eu baixei lá os shapes das bacias hidrográficas, certo? Vou abrir eles aqui. Também tem o shape produzido em SAD 69, que é produzido por uma agência institucional brasileira, certo? Mas tampou tudo agora aqui. Por quê? Porque tem as bacias hidrográficas de nível 4 aqui do Brasil, certo? Mas daí o que a gente faz? Vamos colocar o MS aqui para frente, né? Vamos focalizar aqui no MS, certo? E olhar só para as bacias dentro do nosso estado aqui, ok? Então, vamos ver o nosso estado aqui. Tem uma imagem, ó, para a gente aumentar um pouco. Então, são essas duas bacias aqui. A bacia, eu tenho a mesma imagem, só que num trabalho científico da Embrapa, publicado, certo? Onde, inclusive, esse trabalho trata de como definir melhor os divisores de águas das bacias hidrográficas. Mas aqui daí a gente vai aproveitar apenas para a gente visualizar as bacias do nosso estado. Então, a bacia do Rio Miranda e a do Rio Ivinhema. São as que a gente vai trabalhar no nosso exemplo hoje. Certo? Então vamos selecionar elas aqui, vamos tentar encontrar elas aqui no arquivo. A gente poderia ir pelo nome, só que nesse arquivo, infelizmente, como a gente pode ver aqui, ó, na tabela de atributos, não vem o nome do polígono, nome da bacia hidrográfica, vem apenas um código, certo? Ainda assim é possível. Aquelas duas bacias hidrográficas que a gente usou aqui, a Miranda e a Ivinhema, são nada mais do que essas duas aqui, ó. Esta do Rio Miranda e esta bacia do Rio Ivinhema, certo? Agora, como que a gente separa isso aqui em shapes? Okay? Desse shape principal com todas as microbacias. Então, a gente vem aqui, clica na camada, certo? Tem os shapes, clica em editar, então a gente aí clica em selecionar por feição, certo? E vai selecionar o item. Então, demora um pouco para carregar porque é um monte. Ele selecionou apenas a feição dessa bacia hidrográfica, dessa microbacia. Aí eu clico no botão direito na camada, exportar, salvar feições como. Dou um nome para o novo shape que vai ser gerado, né? Então vamos colocar aqui bordadura, bacia hidrográfica, Rio Miranda. Ok? O EPSG eu já coloco novo. Só dou um OK, ele já vai gerar o novo arquivo. Perdão, eu demorou um pouco para carregar, justamente porque ele está carregando tudo, certo? Então, vamos ver se eu consigo cancelar ele aqui, ó. Consegui cancelar ele, que eu cometi um erro. Está selecionado aqui, certo? Botão direito, exportar, até aqui tudo certo. Colocamos o nome ali. Que nome que a gente deu? Bordadura, bacia hidrográfica, Rio Miranda, certo? Novo
coordenadas. Eu não posso esquecer de selecionar isso aqui, ó. Salvar somente feições selecionadas. Quer dizer que nesse novo shape só vai ir para ele essa parte, esse polígono que eu selecionei, certo? Que é o da bacia do rio Miranda. Agora sim eu vou em OK e ele exporta rapidinho, ó. Já criou um novo shape aqui, ó, bordadura bacia do rio Miranda. Beleza, então agora vamos pegar a outra bacia. Clico aqui na camada, seleciono novamente, exportar novamente, salvar feições como. O novo nome aqui no caso é bordadura bacia hidrográfica do rio Ivinhema, ok? Salvar somente as feições selecionadas, como a gente já falou, já conversou. OK. Então agora ele já criou aqui uma nova camada, certo? Então eu vou tirar da visualização o shape com todas as bacias hidrográficas. Até porque ele vai ficar mais leve daí, né? Só preciso das bacias que eu selecionei. Então aqui a gente tem o MS, a bacia hidrográfica do rio Miranda e a do rio Ivinhema. Se eu quiser mostrar um nome ou alguma informação que esteja na tabela de atributos, basta dar 2 cliques. Vim aqui em rótulos individuais. Você escolhe qual valor você quer mostrar. Como a gente só tem número, então não resolve muito. Então não resolve muito a gente mudar, certo? Então o que a gente pode mudar é a visualização, então, né? Também aqui vamos deixar ela com o fundo, com o interior vazio e só com a borda, certo? Então aqui um azul. E para esta daqui vamos deixar um verde. Outline green. OK. Bom, então agora a gente já tem a nossa imagem e as bordaduras das regiões que a gente vai extrair amostras da evapotranspiração para fazer comparações estatísticas, certo? Tá. Então, e agora? Como que eu faço para extrair a amostra desses pixels que estão ali? Eu preciso criar um shape com os pontos amostrais. E aí, desse shape, retirar pontos amostrais, separar, né, em outro shape pontos amostrais de cada bacia hidrográfica que a gente selecionou, certo? Então, como que eu faço para criar os pontos? Pontos também é bem simples. A gente vem aqui em vetor, investigar, pontos regulares. Se caso você tenha feito uma instalação nova e não tem essa opção investigar, você tem que vir aqui, ó, complementos, gerenciar e instalar complementos, instalados, pode estar desmarcado o processing. E aí você pega e marca ele e dá OK. Ou se tiver marcado, você desmarca e marca novamente para ele reinstalar, OK? É só fechar, ele vai aparecer essa opção investigar. E aí dentro de investigar, pontos regulares. Tá. Então, a extensão de entrada quer dizer o seguinte: ele vai criar pontos. Em que região do mapa que o sistema deve criar os pontos? Você pode tanto selecionar uma camada, quanto você pode desenhar no mapa um polígono, né? E dizer para ele, ó, eu quero que seja nessa região. Então eu vou selecionar a extensão na tela, certo? Então eu quero que ele crie pontos aqui, ó, nessa região aqui, que englobe as minhas duas bacias hidrográficas que eu preciso extrair valores de evapotranspiração. Já carregou lá. Esse campo é importante.
como a gente está trabalhando, a gente exportou as imagens e está trabalhando com EPSG 32722, que nada mais é do que o sistema WGS84 UTM, que dá as coordenadas em metros, certo? Então aqui já está em metros. Então se a gente colocar aqui 1000 metros é 1 quilômetro, é 1000 metros. 500 metros, vai escrever ali 500, ok? Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado, observar a informação em que sistema de coordenada geográfica que ela está, certo? Então, então agora, que distância que é ideal para ser aqui? Aí a gente tem que levar em consideração o espaço que você vai mostrar, certo? Aqui a gente está tratando do estado, então pensando só nessa bacia do Rio Miranda, de uma ponta a outra, vamos dizer que tem aí 400 quilômetros, certo? Se eu colocar de 100 em 100 metros, quantos pontos vai ter aqui? Muitos pontos nessa região central aqui, né? Só numa linha aqui, se for de 100 em 100 metros, se for de 1000 em 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro, em 400 quilômetros vai ter 400 pontos. Então não há necessidade, são muitos pontos, né? Acima de 100 pontos total já é interessante. Então aí vamos aumentar esse tamanho da distância entre os pontos, certo? Então 1000 ainda é pouco. Pelos testes que eu fiz, se eu colocar aqui 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros de distância, vai acontecer o que? Numa linha aqui de 400 metros, dividido por de 400 quilômetros, dividido em 10 quilômetros, vão ser 40 pontos, certo? Então daí mais 10 para cima, então a gente vai ter aqui mais ou menos 300 a 400 pontos dentro da região total, que é o suficiente. Então vamos colocar 10.000 metros, que é os 10 quilômetros, certo? Mas se você achar que é pouco ponto ou muito ponto para o seu projeto, você pode simplesmente alterar isso aqui, colocar de 1000 em 1000 quilômetros, ou se for uma pequena área, 50 metros, certo? 20 metros, é você que define, ok? E a gente coloca aqui também o nome do arquivo de saída. Então vamos colocar aqui pontos regulares, certo? A gente não deve escrever aqui porque dá erro, então a gente tem que, na verdade, clicar aqui, salvar arquivo, selecionar o tipo, no caso é shapefile, colocar o nome aqui. E a gente dá salvar. Vamos ver aqui dentro da pasta QGIS. Então aqui a gente vai colocar pontos regulares, salvar. Tá tudo preenchido, né? Então executar. Então ficou uma distância muito grande. Provavelmente eu devo ter colocado o número errado lá no espaço, ó. Coloquei 100.000 em vez de 10.000. Me desculpem pelo erro, né? Então eu não fui observador o suficiente aqui e fiz errado ali, preenchi errado. Então a gente faz o que? Vem aqui, move a camada, ok, e vamos de novo. Vetor, investigar, pontos regulares. Vou selecionar a região na tela. Vou dizer para ele aqui, ó, 10.000 metros entre cada ponto, 10 quilômetros, certo? Então como que vai chamar? Pontos regulares. Executar. Aqui, não posso escrever aqui, ó. Acontece esse tipo de erro. Salvar. Dentro do QGIS. Vou colocar o mesmo nome aqui, ele vai sobrescrever. Aí beleza, agora ele criou de novo. Agora sim, tá. Entre um ponto e outro tem 10 quilômetros. Tanto na horizontal quanto na vertical. Ok? Tá, mas agora eu tenho uma camada com todos os pontos.
Mas para eu tirar uma amostra específica de cada bacia hidrográfica, eu tenho que separar esses pontos em shapes diferentes, porque eu vou utilizar esses shapes de pontos para extrair essas amostras posteriormente. Então, como que eu faço? Seleciono aqui a camada de pontos regulares, vou lá em editar, tem outras formas de fazer isso, mas essa é a forma que eu acho mais prática, ok? Então, vou aqui em editar e venho aqui em selecionar e clico em selecionar feições através de um polígono. Então eu vou desenhar um polígono e usar esse polígono para selecionar partes desse shapefile, no caso o shape dos pontos, certo? Então vou selecionar partes dos pontos. Mais uma vez, ó, feições através de polígono. E aí, eu vou trazer para frente aqui os meus polígonos para ficar mais fácil de ver, certo? Que são as bordaduras do rio Ivinhema. E agora eu vou selecionar Ivinhema e Miranda, né? Então agora eu vou selecionar de um deles, certo? Então vou começar desenhando um polígono aqui dentro e deixando um espacinho para a borda. Vou criar um polígono dentro da bordadura da bacia hidrográfica do rio Miranda. Então, vou clicando aqui, ó, ele vai desenhando lá o meu polígono, certo? Vou clicando e ele já vai desenhando para você o polígono, porque são apenas esses pontos que eu quero trabalhar, os de dentro dessa bacia hidrográfica. Para finalizar, o que a gente faz? Só clicar com o botão direito do mouse e aí ele vai selecionar. Só que aqui deu errado, por quê? Porque eu não cliquei na camada que eu queria selecionar. Então eu tenho que clicar na camada pontos regulares. É ela que eu quero selecionar. Então vou de novo. Fazer só um teste para ver se está selecionando ela. Ó, agora está selecionando dentro dela, certo? Então eu vou novamente, vou começar aqui do outro lado. Clicando em pontos, próximo à bordadura, mas deixando um espaço. Mas selecionou errado, então vou fazer de novo, não tem problema. Vamos lá. Estou desenhando aqui. Certo? Agora eu selecionei correto, ó, tudo dentro da dentro da bacia do rio Miranda. Então, aí selecionados os pontos, vou clicar com o botão direito na camada dos pontos regulares, exportar, salvar feições como, vou digitar o nome do arquivo que eu quero, certo? Então aqui já vou digitar aqui dentro, né, para não ter nenhum erro. Então como que eu faço? Vou aqui em C, na pasta QGIS, que é aqui dentro que eu estou salvando tudo. E aqui, então eu vou salvar os pontos da bacia do rio Miranda. Ok? Porque esse aqui é a bacia do rio Miranda, aqui do Ivinhema. Essa aqui é do Miranda. Salvar. Certo? Aqui eu não preciso mudar nada, só preciso clicar aqui, ó, salvar em
somente feições selecionadas, que daí ele vai salvar só aqueles pontos que eu selecionei no meu polígono, ok? Dou um ok aqui para ele processar, ele já extraiu e já adicionou aqui nas camadas, então, os pontos. Ó. Se eu tirar aqui os pontos regulares, ficam apenas os pontos que eu extraí daqueles lá de dentro da bacia hidrográfica, ok? E agora eu vou fazer o mesmo processo, clicando aqui novamente nos pontos, vou visualizar eles para ver. Aliás, eu vou tirar eles só para mostrar como é mais fácil aqui a seleção deles, ok? Então vai ser dentro da bacia do rio Ivinhema agora. Então clico aqui em selecionar feições através do polígono, certo? E vou criando então aqui um polígono dentro da minha área de interesse. Cliquei com o botão direito, ele finalizou. Parece que não fez nada, mas é porque eu não estava exibindo, né? Eu exibi a camada, ó, tá mais clarinho o amarelinho dos que estão selecionados aqui dentro. Então agora eu vou clicar com o botão direito de novo, exportar, salvar feições como. Vou dar o nome para o novo arquivo, né? Também lá na pasta QGIS. Esses aqui vão ser os pontos. Bacia hidrográfica do rio Ivinhema. Salvar. Selecionar, salvar somente feições selecionadas. E ok. Então aqui agora eu tiro os pontos, todos os pontos, né? E a gente vai ficar, tem na tela então aqui agora só os pontos separadamente, em dois shapes diferentes, certo? Precisa ser assim porque eu vou pedir para fazer uma amostragem dos pixels pelos pontos. E aí vou separar já pelas bacias usando os shapes dos pontos separados já, ok? Beleza, então agora a gente tem os pontos dentro das bacias hidrográficas de interesse e a imagem, que é o que a gente precisa para fazer a extração desses dados, então, ok? Então, como que eu vou fazer isso agora? Tem uma função que está aqui na lateral, nesse menu lateral. Aqui são os scripts disponíveis dentro do QGIS, né? Os que já vêm com ele. Se você não estiver vendo isso aqui no seu QGIS, como que você vai? Você vem aqui em processar caixa de ferramentas, ok? Ó. Processar caixa de ferramentas. Se não tiver o processar aqui, ou se não tiver a opção caixa de ferramentas, faz igual antes lá, vai lá em gerenciar, instalar complementos, instala ou reinstala, né, no caso, desmarca e marca de novo o processo. Isso aqui tem que estar marcado. Okay? Então, caixa de ferramentas, vai aparecer esse menu aqui. Aí aqui a gente vai achar aqui análise de dados raster, certo? E dentro dele amostra de valores do raster, certo? 2 cliques e aí aqui ele me pede qual que é a camada dos pontos. Então vamos fazer aqui com a do Rio Miranda primeiro. E qual que é a camada do raster, certo? Então, que raster que eu vou pegar? Vou pegar aqui o evapotranspiração em milímetro, já, certo? Em 2014, em janeiro. E aí eu tenho que definir um nome para essa camada de dados que vai sair. Salvar arquivo como. E aí aqui, se eu for continuar trabalhando dentro do Quantum GIS, dependendo do procedimento que eu for fazer, você vai selecionar ali shapefile, certo? Ou deixar o automático, que é o GPKG, que é o arquivo do QGIS. No nosso caso, como a gente quer fazer uma análise estatística utilizando outras ferramentas, então vou utilizar a forma de tabela mais conhecida e mais padrão, mais usada hoje em dia, né, que é no formato do Excel, certo? Em XLS.
para a gente poder depois trabalhar esses dados fora daqui, fora desse sistema. Então seleciono aqui XLS e vou colocar aqui evapotranspiração em milímetro, certo? 2014-01. Aqui é da bacia do Rio Miranda. Ok? Salvar. Então, executar aqui. Então, ele já criou a tabela com aquele nome, certo? Já adicionou aqui também na camada. Agora vamos lá na pasta para ver se ele criou lá na pasta, né? Então, na pasta QGIS, que é o que a gente tinha trabalhando, ele criou o arquivo aqui, ó, XLS, que tem os dados, os valores da evapotranspiração para aqueles pontos que a gente usou, que a gente criou. Okay? Vou abrir aqui o Excel só para a gente dar uma conferida, ver como é que ficou. Abrindo, só um minutinho. Tela. Vou fazer aqui o Excel. Então aqui estão os dados, ó. Ah, mas o que é esse 234, 500 e pouco? O que é aqui isso aqui? Ah, o R-value é o valor do pixel, certo? Isso aqui a gente pode daí renomear. Como é que a gente faz aqui para identificar isso aqui? Então aqui vamos colocar aqui, ó, evapotranspiração em milímetro, certo? De janeiro 2014, janeiro. Ok? Isso aqui é da bacia do Rio Miranda, como já está descrito aqui na aba e no nome do arquivo. Então a gente não precisa mais mexer nisso aqui. Tá aqui o arquivo, certo? Eu vou fazer para as outras informações que a gente precisa. Eu não preciso fazer tudo de novo, eu venho aqui, ó, só altero então. Aliás, eu tenho que coletar do próprio Rio Miranda, eu tenho que coletar agora do mês de junho, né? Vai ter 2014 junho no Rio Miranda, certo? Aqui é o tal do R-value, é o nome da camada. Se eu colocar aqui ET milímetro 2014 06, sai no nome da coluna lá, ok? Eu tenho que vir aqui criar outro arquivo. Então 06, executar. Já criou aqui também. Vamos conferir na pasta aqui, ó. Antes eu estava falando e vocês não estavam vendo, né? Então aqui, ó, na pasta QGIS tem então aqui os dois arquivos que nós acabamos de criar, certo? Milímetro 2014 01 e 06 da bacia hidrográfica do Rio Miranda, certo? Agora o que a gente tem que fazer? Mesmo procedimento, só que utilizando os pontos do rio Ivinhema. Então a gente vem aqui janeiro, imagem de janeiro, muda o nome da coluna aqui, 01, e aqui muda o nome do arquivo. Eu não estou clicando aqui, no nome aqui, eu não cliquei para digitar o nome lá e selecionar a pasta, porque como ele já preencheu, então eu só venho e altero aqui o valor aqui, ó. Eu quero 01 e não é do Rio Miranda, agora é do rio, a bacia do rio Ivinhema, certo? Então, clique em executar, vai extrair, já adicionou aqui, já provavelmente criou o arquivo também, ó, 3 arquivos de Excel. Vamos para o nosso último arquivo. Volto aqui em parâmetros. É na mesma bacia hidrográfica, só que é para a imagem do mês 6. Então aqui vai ser mês 6 e aqui também mês 6.
executar, certo? Bom, basicamente é isso, como a forma como a gente extrai esses valores para uma tabela Excel, para a gente poder fazer uma análise estatística posteriormente com esses dados, certo? Fiz uma amostragem dessa imagem utilizando esses pontos. Agora vamos ver como é que fica então no Excel. Vou aqui para a gente ver primeiro. Esses aqui são posteriores, né? Vamos aqui. Aqui a gente já está certo. Então é o Miranda, mês 6. Certo, ó. Aqui como eu já tinha colocado o nome da coluna, já veio o nome da coluna. No máximo eu tiro aqui esse adicional que ele colocou, já fica o valor certo. Esses valores que estão sem nada é porque no pixel lá na imagem não tinha valor nenhum, certo? Esses pixels vazios aqui, como em rios ou como em cidades, ou se mesmo fazendo uma composição de imagens, como a gente fez, ainda há locais com alguma nuvem ou que não pode ser captado, vai ficar em branco, né? Mas isso é tranquilo, a gente pode apenas filtrar essas informações depois, né? A gente tem que fazer uma análise descritiva desses dados e também ver o que deles que a gente vai aproveitar, porque quando a gente trabalha com a quantidade grande de dados, principalmente com volumes grandes, tem que filtrar para ver se ali no meio daqueles valores tem alguma amostra que tem um valor discrepante. Por exemplo, eu estou mostrando lá evapotranspiração. Tá lá, entre 3 e 8 milímetros por dia. De repente tem um pixel lá que está lá 50. Pô, 50 não tem nada a ver. Não faz sentido uma evapotranspiração de 50 milímetros. É algo que não existe. Então esse valor você tem que descartar. Você descarta aquele ponto. Simples assim, ok? Mas lógico que é simples falar assim, você descarta aquele ponto. Mas quando você vai fazer uma publicação científica, é necessário também o uso de uma metodologia. Qual que é a metodologia? Uma das mais utilizadas, inclusive a gente aprende com o professor Fábio na aula de geoprocessamento, é o método de Tukey, né? O Tukey não desenvolveu só aquele sistema de comparação de médias da estatística clássica. Ele foi um matemático que desenvolveu muitas ferramentas, né, ligadas à estatística, certo? Uma delas é a parte da estatística descritiva, que nos auxilia como cortar esses valores, como decidir que valor é ou não é discrepante. Ele pode estar na amostra ou ele está muito diferente da amostra, certo? Então é um método até simples. Você calcula o desvio padrão desses dados lá no Excel, e aí você cria valores de cortes multiplicando por 2 vezes o desvio padrão, para mais e para menos da média, certo? Mas isso aqui eu só estou citando por cima para vocês terem uma noção. Não é o caso aqui, demandaria de um vídeo específico para esse tema, para vocês poderem entender melhor. Então aqui a gente vai continuar com o nosso tema aqui, que é trabalhar com os dados de evapotranspiração, certo? Então nesse momento a gente já exportou para os arquivos do Excel, para não demorar tanto, e já está se alongando a aula, né? Então eu fiz aqui uma outra tabela, já juntando, unindo essas informações. Então, vou achar ela aqui. Uma dos processamentos, uma das comparações que a gente pode fazer diz respeito ao coeficiente de desvio relativo. O que é o coeficiente de desvio relativo? Essa metodologia ela é utilizada para você determinar o quanto que está variando numericamente, né? Quanto que está variando aquilo que você está analisando
do ponto de vista espacial, certo? Porque eu quero saber, por exemplo, de janeiro para junho houve uma redução da evapotranspiração, né? Mas está lá, tem aqui, por exemplo, ó, tem pixel que caiu de 3.9 para 2.1, pixel que caiu de 3.1 para 3.18, aumentou um pouquinho, certo? Outro caiu mais, ó, caiu de 4.3 para 2.9. Então, cada pixel reduz ou aumenta numa porcentagem. Então, estatisticamente, não é viável você comparar pixel a pixel, porque tem uma variabilidade espacial que impede a gente fazer dessa forma simples assim. Seria interessante, mas do ponto de vista científico não é o correto, né? Então, como que a gente compara os mapas se aumentou ou diminuiu a evapotranspiração? Através do método do coeficiente de desvio relativo, certo? Então, para poupar tempo, eu já fiz aqui. O que eu fiz? Eu separei aqui um grupo da bacia do Rio Paraguai e do Rio Paraná, certo? E aí eu coloquei aqui os IDs dos pontos e a evapotranspiração. Basicamente, abri aqueles arquivos que a gente tinha exportado, vim aqui, selecionei, porque aqui é o ID e aqui é a evapotranspiração, certo? Copiei essa evapotranspiração, tudo para a mesma tabela, porque aqui estão em arquivos diferentes, certo? E eu copiei tudo para dentro de um arquivo só. Adicionei umas colunas aqui no meio para eu fazer o cálculo para uma bacia e para outra, porque eu não posso, no caso nesse caso do coeficiente de desvio relativo, que é um tipo de análise estatística, eu não posso comparar pontos diferentes, é uma análise espacial, então tem que ser levado em consideração aquele mesmo ponto. Eu só posso comparar o ponto A com o ponto A, não posso comparar o ponto A com o ponto B. Isso daí já é outro tipo de estatística que não é o exemplo que a gente está colocando aqui nesse momento, ok? Também com esses dados pode ser feito sim a comparação do ponto A com o ponto B no seguinte sentido: contar como repetições, aí fazer uma estatística clássica, né? Uma comparação de médias aí pelo de Tukey ou Scott Knott ou qualquer um outro aí que seja adequado, certo? Ou ainda utilizar estatística multivariada, né? Fazer aí uma rede de correlações ou um PCA, certo? Componentes principais, o PCA, certo? Então, com esses dados, dá para a gente fazer daí uma infinidade de processos estatísticos, levando em consideração que a gente tem aqui as nossas amostras. Okay? Então, o que são essas amostras? São duas situações: evapotranspiração em janeiro, que é no verão, e em junho, que é no inverno, para as bacias, para microbacias pertencentes à bacia do Rio Paraguai e do Rio Paraná. Okay? Então a gente pode comparar para ver se tem alguma diferença, não só entre o período, mas também entre a bacia, e depois tentar justificar isso buscando outras informações, como por exemplo, mas a bacia do Rio Paraná está em que altitude? É a mesma altitude média da bacia do Rio Paraguai? Ou é uma altitude menor? A gente sabe que a bacia do Rio Paraguai, até como a gente pode ver na imagem nesse trabalho da Embrapa, aqui ele fala da altimetria, né? Então, se o divisor das bacias é esse aqui, a gente pode ver que aqui está do verde para o laranja, do verde para o amarelo. Então, ele estaria aqui entre 500 e aproximadamente 1.200 metros de altura do nível do mar, certo? Já do outro lado aqui, que é a bacia do rio, a bacia do Rio Paraguai, certo? Onde está inserido a microbacia do Rio Miranda, já é uma região com uma altura que vai ali de 100 a menos de 500, né? Então isso já é uma diferença grande que pode estar relacionado aí com uma diferença de evapotranspiração de uma região para outra região, ok?
Mas esse é só um exemplo. Hoje o que eu propus a demonstrar para vocês é como a gente vê se realmente houve redução na evapotranspiração entre uma microbacia e a outra no mesmo período. Dentro da mesma bacia num período e em outro período. Okay? Então, na bacia do Rio Paraguai, e como que é feito isso aqui? Que eu calculei antes para não perder muito tempo, só vou explicar por alto. É difícil eu comparar numericamente o 2 com 3, são situações diferentes. Então, existe uma metodologia que fala para a gente utilizar valores relativos. Então, como que você faz isso? Você calcula porcentagem. Então, aqui a gente definiu o maior valor dessa evapotranspiração aqui, ó, de janeiro no Rio Paraguai, certo? E aqui o maior valor de junho no Rio Paraguai, na bacia do Rio Paraguai. Tá. Então, a gente calculou, que porcentagem que o valor de cada ponto é em relação a todos os valores das amostras, né? Então, ó, em relação a maior é 100%. Então, se 6,36 é 6%, 100%, 2,22 é 42%, ok? 2,14 é 59%. Ah, mas esse número aumentou e aqui diminuiu? Sim, 59% de redução no caso, né? Em relação ao maior valor daquela região naquela época. Certo? E então daí a gente tem aqui o valor relativo de janeiro e o valor relativo de junho. E aí você faz novamente uma relação entre quanto que o valor de junho é em relação ao valor de janeiro, certo? Então você faz a diferença aqui, no caso 35 menos 42, dividido por 42, você vai ter essa porcentagem, certo? Então 17%. No outro pixel 43, no outro 48, em um foi 3. Por quê? Porque varia a vegetação. E como varia a vegetação e o relevo, então cada pixel desses pixels que são grandes, né? A gente está trabalhando com um pixel de 500 por 500 nas imagens que a gente baixou lá do Earth Engine. Então cada pixel tem uma vegetação e aí vai ter uma evapotranspiração diferente. Por isso essa variação tão grande, né? Então daí a gente faz uma média de todos esses desvios de todos os pixels. E aí a gente chega no valor do desvio relativo médio, certo? Então, como é que funciona o desvio relativo médio? É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, olha, a evapotranspiração nessa microbacia pertencente à bacia do Rio Paraguai, ela reduziu, e no caso aqui eu estou falando reduziu porque a gente observa que sempre são números maiores em janeiro e junho. Então ela reduziu de janeiro para junho 23% em média a evapotranspiração, certo? Na bacia do Rio Paraná, apesar de ser bioma diferente, altitude diferente, a redução foi muito próxima, mostrando que o fator climático é o que mais afeta, né? No caso da bacia do Rio Paraná, tem uma diferença de 24%, ou seja, uma diferença média de 24% na evapotranspiração. Ok? Então, independente do bioma, independente da altitude, a redução foi praticamente a mesma, na mesma proporção, né? Então, o que isso nos indica? Indica que o fator que mais afeta a evapotranspiração realmente são as condições climáticas, variáveis climáticas, né? Umidade, temperatura, velocidade do vento, radiação solar e não outros fatores, né? Como o bioma ou a altimetria, certo? Então,
eu acho que isso é só um exemplo de como a gente pode utilizar esse tipo de informação para fazer pesquisa, certo? Sensoriamento remoto é uma forma interessante de ver as coisas, porque principalmente quando se usa imagens orbitais, você já tem uma grande quantia de imagens, né? Como a gente discutiu na aula do Earth Engine, tem aí já décadas, né, de imagens de satélites. Então, e a tendência é isso ir aumentando. Então, trabalhar com isso é interessante nesse sentido. E estudar dessa forma a evapotranspiração é algo um pouco mais recente, né? Vamos dizer aí que essa metodologia começou a ser desenvolvida aí em meados da década de 90 e veio se desenvolvendo até que atualmente, a partir de 2010, a gente já tinha produtos, né, de imagem e sensoriamento com valores da evapotranspiração, né? E, bom, a importância disso vai daí de cada estudo, mas o fato é que é uma forma de se avaliar isso sem ter que ter tanto trabalho de campo, né? Fazendo medições de evapotranspiração, seja em lisímetro ou em tanques classe A, ou até mesmo fazendo cálculo utilizando variáveis climáticas, certo? Você pode obter a evapotranspiração da sua região através do sensoriamento remoto. A tendência é que isso inclusive melhore, porque atualmente a gente tem produtos com um pixel muito grande, que isso aí dificulta você fazer uma avaliação de áreas pequenas, né? Como talhões, por exemplo, de uma fazenda. Você quer avaliar como que está o estresse hídrico, o NDVI, entre outras variáveis que você pode avaliar pelo sensoriamento remoto. Mas isso é difícil por causa do tamanho do pixel. Para a parte de imagem, já tem uma quantidade maior de sensores com que tem um pixel menor, né? Então, por exemplo, o Landsat, 30 por 30 metros, né? Sentinel, 10 por 10 metros. Então, já dá uma qualidade bem maior para a imagem. Você pode, com esse tipo de imagem, trabalhar dentro de talhões, né? Agora só falta a gente ter a evapotranspiração também com pixels dessa dimensão para a gente poder aprimorar ainda mais as pesquisas que a gente vem fazendo. Ok? Então, assim, pessoal, eu tentei ser breve, mas é difícil porque é muita coisa para falar. Tentei ser mais objetivo, mas é isso. Desculpem algum erro, alguma falha, certo? Que eu possa ter cometido. Espero que a gente possa continuar conversando. Se algum de vocês tiver interesse em aprender como se utiliza essas ferramentas, pode me procurar. Com certeza pode procurar o professor Ricardo, o professor Fábio Baio, que também é da área de agricultura de precisão, né, e trabalha muito com sensoriamento remoto. E é isso aí. Estou à disposição também para uma conversa e para participar aí de algum projeto de vocês, ok? Então, é isso. E caso o professor Ricardo achar que a gente pode passar mais alguma informação, a gente vai liberando mais vídeos daí para vocês, ok? Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que tenha aberto o horizonte de vocês um pouco mais para esse tipo de estudo, essas ferramentas que a gente utilizou, certo? E mais uma vez me coloco à disposição. Era isso. Até mais.